capítulo 2, Ageu, capítulo 2, de 1 a 9. Nós começamos Ageu há 2 semanas atrás. O objetivo dessas mensagens é Ageu. É, de fato, ouvir o que Deus tem a nos dizer sobre nosso sério e sincero compromisso com o Senhor. Ageu fica antes de Zacarias. Abra lá em Ageu, capítulo 2, de 1 a 9. Ageu, capítulo 2, de 1 a 9. Nós vamos começar essa sessão hoje pela manhã. Ageu 2, de 1 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. No segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou o templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos seus olhos? Mas agora o Senhor diz: Seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos, segundo a aliança que eu fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu espírito habita no meio de vocês, não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos exércitos: daqui a pouco, mais uma vez farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encherei o templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Senhor, em nome de Cristo, estamos diante da Tua palavra. E quão maravilhoso é termos a Tua palavra, e quão importante é para nós a Tua palavra. Mas pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, desperte o Espírito, a disposição em nós para acolhermos a Tua palavra com mansidão. Em nome de Jesus, ensina-nos para o louvor da Tua glória. Eu te peço e nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Encorajamento de Deus aos servos desencorajados é o tema dessa mensagem. O famoso inventor Thomas Edison tentou de novo encontrar o filamento certo para a lâmpada elétrica incandescente. Um dia ele havia terminado a sua experiência número 10.000, apenas para descobrir de novo que o filamento não funcionava. Quando ele chegou em casa naquela noite, ele compartilhou essa notícia com a esposa. E então a esposa perguntou: Você está desanimado, Tom? Você está desencorajado? Perguntou ela. Edson disse: Não, eu não estou desencorajado. Agora eu conheço 10.000 maneiras de como isso não funciona. A perseverança, meus irmãos, parece ser um conceito ultrapassado em nossos dias, porque tudo é muito instantâneo. Você está com fome? Inicie miojo. 3 minutinhos, você come aquela coisa horrível, mas mata a fome. Se você quer um trabalho, você não tem mais o trabalho. Aliás, trabalhos hoje, para alguns alunos, não deveria ser chamado de trabalho. É Ctrl+C, Ctrl+V. Não há mais a perseverança na pesquisa. Não há mais o prazer para desenvolver descobertas, encontrar conceitos e você mesmo definir sua própria perspectiva do assunto. Tudo já é dado para você. Tudo. Não é por isso que nos cursinhos nós gostamos dos macetes que os professores dão. Ou seja, ele pensou por nós não queremos nem mesmo pensar. Se não é fácil, por que então deveríamos seguir? Se é difícil ou requer resistência, talvez não seja algo que você deva fazer.
Na igreja é assim também, muitas vezes. Eu trabalho com os homens, por exemplo. Achamos difícil, desejamos desistir. Eu trabalho com as crianças. É complicado evangelizá-las. É complicado conversar com os pais sobre isso, queremos desistir. Evangelizar, nem todos querem ir. Reunião de oração, as pessoas não desejam orar. Tudo parece vir contra nós para nos desestimular. É fácil começar uma nova dieta, por exemplo. Começar é fácil. Mas eu garanto a vocês, é difícil manter isso quando você deseja ardentemente um bolo de chocolate. É fácil começar um novo programa de exercícios. Pergunte ao Léo sobre isso. É difícil perseverar quando seus músculos estão doloridos e gritam. Depois de dois grandes minutos exercitando, você já diz, não quero mais, está doendo. É fácil se casar. Difícil é ficar lá e resolver os problemas ao longo da vida. É fácil começar um novo ministério na igreja local. Ministério de mídia. O ministério, né, de ação social. O difícil, meus irmãos, é continuar quando surgem problemas, quando os resultados não correspondem às expectativas iniciais, quando você está frustrado porque o que você achava que ia acontecer não aconteceu. Isso descreve as pessoas nos tempos de Ageu. Pouco mais de um mês depois de terem obedecido à primeira mensagem do capítulo 1 e retornado ao trabalho da reconstrução do templo, eles foram desanimados de novo. Os fundamentos foram colocados cerca de 15 anos antes, mas o projeto tinha sido colocado na prateleira. Mas agora, em resposta à palavra de Ageu, a palavra que o Senhor deu através de Ageu, os líderes e as pessoas começaram a reconstruir no 24º dia do 6º mês do 2º ano de Dario, mais ou menos lá para o dia 21 de setembro de 520 anos antes de Cristo. O 7º mês em Israel começou com a festa das trombetas, no primeiro dia, seguido do dia da expiação, no 10º dia. Depois disso vem a festa dos tabernáculos, quando as pessoas vão morar em tendas, para lembrar que peregrinaram pelo deserto. Passou-se então de 15 para o dia 21. E no último dia de banquete, no dia 17 de outubro, Ageu entra e prega a sua segunda mensagem ao povo. E é uma mensagem de encorajamento de Deus aos trabalhadores desencorajados. Nós aprendemos com esse texto que Deus encoraja seus servos desencorajados a perseverarem na sua obra. Esses versículos ensinam algumas coisas importantes, mas eu queria destacar alguns princípios para você, começando nessa manhã. São princípios sobre perseverança, que transformam o nosso desânimo em uma atitude de serviço ao Senhor, encorajados pela graça de Deus. Primeira coisa, irmãos, Deus compreende e se preocupa com o desânimo que enfrentamos a servi-lo. Veja os versos 2 de 1 a 3. No 2º ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao remanescente do povo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? O Senhor não encobriu ou ignorou a realidade da situação. Ele sabia que eles estavam pensando, o que eles estavam pensando e sentindo. E ele traz isso para mostrar a eles que ele entende, que ele se importava com o que eles estavam sentindo. Se não tivermos em mente que em todos os nossos problemas o Senhor compreende e cuida de nós, nós facilmente nos desanimaremos. Porque a impressão que tem é que ninguém olha para nós ou liga para nós. O texto e o contexto histórico revelam várias fontes de potenciais de desânimo quando nos envolvemos no serviço do Senhor. Primeiro, existe a perda da excitação inicial. E isso nos desencoraja. No primeiro momento nós estamos empolgados, nós temos muitas ideias, nós temos muita disposição, nós temos muito ânimo. Há sempre um certo sentimento de empolgação quando você começa um novo projeto na igreja, um novo ministério. Mas o brilho desaparece facilmente na rotina.
Provavelmente havia pilhas de entulhos que precisavam ser removidas. Talvez alguns dos trabalhadores tivessem imaginado dar os últimos retoques em algum trabalho de ouro ou artesanato, mas não haviam pensado em transportar entulho, por exemplo. O entusiasmo inicial foi se esgotando. No verão, meus irmãos, provavelmente eles estavam desanimados. Um pastor certa vez disse que quando ele se formou no seminário, ele estava envolvido com um grupo de homens para iniciar uma nova igreja que estava se ramificando de uma igreja que já existia. Era uma nova igreja, uma congregação. E eles receberam alguns conselhos sábios dos presbíteros daquela igreja. E eles disseram, e presbíteros sempre dão conselhos sábios, e eles disseram, o que vocês estão fazendo agora é novo e excitante, mas eu quero lembrar vocês que o tempo virá quando o glamour vai passar, e vocês vão precisar saber que Deus chamou vocês para esse trabalho e vocês precisam perseverar nisso, senão vocês vão desistir. Então o pastor disse, essa foi a melhor orientação que recebemos. Os líderes perseveraram, ele diz, e aí esse pastor disse que recebeu um e-mail do novo pastor dessa igreja dizendo que agora eles estavam celebrando 25 anos de organização da igreja. Então, no primeiro momento, nos animamos e empolgamos, mas com o tempo o ânimo vai se perdendo e começamos a desistir. Atrasos podem nos desencorajar. O trabalho para o Senhor realmente se move o trabalho para o Senhor realmente não se move tão rapidamente quanto nós esperamos. Talvez trabalhar em torno das numerosas festas e sábados no 7º mês amorteceram o entusiasmo, porque o trabalho estava indo muito devagar. É fácil que isso aconteça em qualquer coisa que façamos para o Senhor. Atrasos nos desanimam. Porque as pessoas acham que tem que ser no ritmo que nós queremos. Mas às vezes as pessoas não vêm, as lutas com enfermidades, os recursos, e tudo isso vai desanimando. Outra coisa, oposição e críticas podem nos desencorajar. O verso 5, o Senhor diz, não tenham medo. Ele não diria isso a menos que eles tivessem alguma razão para ter medo. Provavelmente os mesmos homens que os haviam ameaçado e pressionado contra eles na corte persa, 15 anos antes, voltaram a pressioná-los agora. E toda vez que você tenta fazer a obra de Deus, deixe-me dizer isso, irmãos, Satanás levantará oposição. Nós estamos em uma batalha contra as forças das trevas que se opõem à igreja de Jesus Cristo. Se você quer servir a Deus em qualquer coisa na igreja, qualquer coisa, espere a oposição de Satanás. Vai tentar você, vai tentar desanimá-lo, vai levantar críticas, você vai fazer com várias empolgação, mas às vezes o próprio irmão, um irmão da igreja vai fazer uma crítica ao trabalho que você fez, e sem saber, nós estamos sendo atacados para desanimar. Por dentro pode haver pessimismo, comparações e expectativas falhas que podem nos desencorajar. O pastor Steve J. Cole diz o seguinte, quando eu comecei meu ministério, ingenuamente eu pensei que a maior parte da oposição viria fora da igreja. Ele diz, rapaz, eu estava errado. A maior parte da oposição normalmente vem de dentro e assume diferentes formas. Uma forma comum é o pessimismo. Muita gente diz, nós já tentamos isso, não vai funcionar, não vai dar certo, aí desanima e não faz. Quando estabeleceram a fundação anos antes, houve uma grande alegria misturada com choro, está lá em Êxodo 3, de 11 a 13. Os jovens que não conheciam a glória do antigo templo estavam se regozijando, mas os veteranos que viram o primeiro templo, que tinham visto o templo do Salomão com toda a sua beleza e glória, choraram neste novo templo. Não porque Deus estava restaurando o culto, mas porque não estava igual ao que tinha antes. Embora eles estivessem com seus 70 ou 80 anos, ou mais, alguns ainda estavam, eles ainda estavam perto quando viram o templo de Salomão, eles eram crianças. E apesar de sua idade antiga, agora eles estavam observando o novo templo ser reconstruído, apesar de bem idosos. E aí eles talvez dissessem algo parecido.
A bênção de Deus não está nesse templo. Pessimismo. Uma segunda forma de oposição vem daqueles que fazem pequenas comparações. Talvez os veteranos dissessem: se vocês tivessem visto o templo de Salomão. Agora, isso aí não é templo. Isso aí, naquela época, que era um templo muito bom. Esse novo, dificilmente vale a pena te chamar um templo comparado ao grande templo da época de Salomão. Às vezes as pessoas dirão: aquela outra igreja do outro lado da cidade realmente tem ações maravilhosas. Se a nossa igreja fosse igual àquela igreja, nós seríamos uma boa igreja. Ou, vocês já ouviram falar do pastor Hernandes Dias Lopes? Se nós tivéssemos uma pregação dele a cada domingo, como seria melhor a igreja? Ele é muito bom. Vocês deveriam ouvi-lo. Ou, quando você chega para um presbítero da igreja, você já sabia que o presbítero tal é um homem muito dedicado, zeloso, faz isso, faz aquilo. Sem saber, você está fazendo uma comparação que diminui o outro. Depois há aqueles que têm expectativas erradas. Isso geralmente funciona com comparação. Onde está todo o ouro? O templo de Salomão estava forrado de ouro. Por que esse templo não está forrado de ouro? Novamente, o pastor Stephen J. Cole diz o seguinte: eu tinha pessoas na igreja me contando sobre os antigos pastores que nunca deveriam ter, que nunca dormiam, que estavam sempre vestidos com sua roupa pastoral. Esses pastores visitavam todos na igreja, pregavam sermões soberbos, com ótimas ilustrações, participavam de todas as atividades da juventude, sempre tinham tempo para congressos, para conversas, para tudo. Além disso, eles nunca negligenciavam sua família. E aí Stephen J. Cole dizia, por implicação, eles estavam dizendo: por que você não é como um deles? E isso causa desânimo. Templo de Salomão, esse templo, e às vezes é um trabalho. A gente está fazendo uma coisa e diz: naquela época, ou aquela igreja está fazendo certo. Aquela pessoa está fazendo certo. Meus irmãos, infelizmente isso acontece com a gente. Às vezes nós temos a nossa igreja e amamos a nossa igreja. Nossa igreja tem seu estilo, seu perfil, seu jeito de ser. Mas alguns de nós ficam olhando para outros ministérios e fazendo comparações que causam desencorajamento para nós. O que também causa desencorajamento é uma visão errada do sucesso. Alguns veem o sucesso externamente e não internamente ou espiritualmente. Esse templo não é tão grande quanto o templo de Salomão, diziam eles. Este templo não tem o ouro e o acabamento que tinha no templo de Salomão. Mas Deus diz através de Ageu: vocês acham que se eu quisesse dar ouro para vocês forrar esse templo eu não daria? Eu sou o dono do ouro e da prata. Eu poderia cobrir este templo com ouro se eu quisesse. Mas eu vou fazer algo muito melhor. Em vez de ouro, eu vou encher este templo da minha própria glória, da glória do meu Messias. Porque quando ele diz: a glória desta casa será maior do que a primeira, ele está falando do seu filho, que anos depois, séculos depois, entrou neste templo, jogou a barraquinha dos cambistas para fora, purificou o templo do Senhor. E ele mesmo é o templo de Deus. Meus irmãos, Deus não vê as coisas como nós a vemos. Só porque uma igreja não é tão grande ou exteriormente tão magistral quanto outra igreja, não significa nada para Deus. Uma igreja pode ter uma instalação multimilionária, mas ela não honra a palavra de Deus ou promove a glória de Deus em pregar o evangelho entre as nações. Essa facilidade é grande pilha de madeiro, de feno e de restolho que não presta para nada. Deus está, de fato, procurando mostrar a glória de seu Filho Jesus, transformando os corações do seu povo, não por sinais exteriores e superficiais de sucesso. Outra visão errada de sucesso é a visão instantânea em oposição à visão eterna. Nenhum dos obreiros desse templo viveu para ver a glória do templo.
exceder a glória do templo de Salomão. Isso não aconteceu até que o Messias veio a esse templo depois, mais de 500 anos depois dessa mensagem. E mesmo muitos deles entenderam errado, acharam que a glória era do templo. Deus diz mais uma vez, daqui a pouco vou abalar os céus, a terra, o mar e a terra seca, verso 6. Embora tenha havido um cumprimento parcial dessa profecia dentro de alguns anos dos dias de Ageu, na derrubada dos reinos poderosos, o cumprimento final dessa profecia ainda era futuro. Em nossos dias, Deus abalará todas as nações do mundo na vinda de Cristo, na sua segunda vinda, quando ele estabelecerá o seu reino eterno. Se as pessoas nos dias de Ageu estivessem vendo o sucesso a partir do curto alcance, eles teriam, meus irmãos, sido muito desencorajados. Mas como para Deus 1000 anos são como um dia e um dia como 1000 anos, nós precisamos olhar para a perspectiva da eternidade. O verdadeiro sucesso se mede à luz da eternidade, não no tempo da nossa vida. Precisamos ter isso em mente enquanto trabalhamos para o Senhor. A colheita é no final da era, é no final da vinda de Cristo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas nós ainda pensamos que as coisas funcionam na nossa expectativa de sucesso. Porque ontem nós estávamos conversando aqui, na nossa reunião, o pastor Gilvan disse uma coisa interessante. Ele está trabalhando com um ministério responsável por trabalhar com igrejas em lugares difíceis e está trazendo isso para cá. Provavelmente em agosto teremos um treinamento lá no Seminário Cristão Evangélico. E ele estava falando que a ideia desse trabalho missionário, ele diz, nós queremos que a pessoa se dedique ao Senhor e faça tudo de acordo com as Escrituras. Não interessa se isso vai levar 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não estamos preocupados com tempo. E aí eu até brinquei dizendo, é interessante que nós, de uma denominação calvinista, que crê na soberania de Deus na salvação, somos pragmáticos nessa hora. E colocamos um missionário no campo e o sustentamos e dizemos, você tem 5 anos para demonstrar algum resultado. Nossa expectativa está errada. Nossa visão está errada. Talvez você entrou como líder de um departamento e achou que no primeiro ano do seu ministério como líder, você ia produzir uma grande revolução. Não funciona assim. Talvez Deus não queira que você faça revoluções, mas que plante sementes. Talvez o seu trabalho como líder de departamento seja plantar a semente que vai gerar uma planta que será colhida por uma outra pessoa. Mas você está desanimado porque não vê os resultados agora. Porque a nossa expectativa está errada. A gente tem que olhar pela expectativa do eterno. De Deus operando, de Deus atuando, de Deus agindo na nossa igreja. Meus irmãos, não esqueçam. Quem governa nossas vidas é o Senhor. Quem controla os resultados dos nossos trabalhos é o Senhor. Por isso é que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, pensando na ressurreição final, lembrando que nós um dia seremos ressurretos, com corpo glorificado, e experimentaremos naquele dia glorioso, finalmente a nossa salvação completa. Ele diz, por causa disso, do dia da ressurreição e não dos resultados imediatos agora, ele diz lá no verso 58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, não desistam, mantenham-se firmes, mantenham-se inabaláveis, ou seja, quando tiver oposição, resistam. E resistam de um jeito certo, sempre abundantes na obra do Senhor. O jeito de se manter firme é abundar na obra de Deus, é continuar trabalhando intensamente. Sabe por que ele diz? Porque o trabalho de vocês não é em vão. Por que não é em vão? Porque Deus vai dar alguns resultados e sucessos imediatos? Não, porque um dia todos nós ressuscitaremos e viveremos para sempre com o Senhor. E naquele dia receberemos o galardão que o Senhor nos dará, pela vida que levamos enquanto estivemos aqui. Qual tem sido o motivo do seu desânimo, meu irmão? Por que você não ora mais? Por que você não lê mais a Bíblia?
Por que você não vem para os cultos de oração, para as vigílias? Por que você não se integra ao trabalho de evangelismo? Por que você está desanimando no trabalho da mocidade? Por que você, como homem dessa igreja, que deveria liderar esta igreja, é completamente desanimado quando o assunto é reunir-se? Por que as mulheres não estão se reunindo mais intensamente como deveria? Por que arrumamos tantas desculpas? Por que colocamos as preocupações seculares, as nossas preocupações do dia a dia acima das coisas do reino de Deus? O que está causando desânimo em você? Você estava animado no início, agora desanimou? Por quê? Você acha que o resultado não é rápido? Não espere, espere em Deus. Você tem sido criticado? Bem-vindo ao nosso mundo. Toda liderança é criticada. Toda. Não quer ser criticado, não faça nada. Fique na sua. Mas aí você vai ser infrutífero, inoperante. Isso é desonroso a Deus. Está sofrendo críticas pelo que está fazendo? Por dentro você tem pessoas que estão junto com você, são pessimistas. Isso já fizemos, não deu certo. Nem adianta tentar. Continue firme. Você está sendo comparado com líderes anteriores? Faça o seu serviço. Dedique-se ao Senhor. Você achava que sucesso era uma coisa imediata e externa? Deus quer que você seja fiel. Como diz Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 da primeira carta, ele diz: o que Deus espera é que os obreiros sejam encontrados fiéis. O seu trabalho é ser fiel no que Deus te deu para fazer. O resultado é com Ele. Essa é a primeira coisa que eu queria que você ouvisse de Ageu. Há razões para desencorajamento. Deus entende. Mas no próximo encontro, eu queria que você observasse que Deus não só entende, mas que Ele fala conosco através da sua palavra para nos encorajar a servi-lo para a glória dEle. Baixe sua cabeça e vamos orar. Peça a Deus, meu irmão, em nome de Jesus, que tire de você tudo aquilo que tem desanimado, desestabilizado e impedido você de, com dedicação, frutificar na obra do Senhor. Peça a Deus que te dê firmeza, como diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Que te dê abundância de trabalho na obra do Senhor, para glorificar o seu nome. Peça a Deus isso, irmão. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, colocamos nosso coração e nossas vidas diante de Ti. E pedimos em nome de Cristo, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que tire de nós todo o desencorajamento e desânimo que se abateu sobre nós. Porque tivemos expectativas erradas acerca da obra do Senhor, achando que deveríamos agir de um modo ou esperar resultados imediatos, quando o Senhor é quem dá o crescimento. Ou quando Deus Pai, de algum modo, o que fazemos é comparado com o que outros fazem. Também nos dá firmeza de que estamos fazendo o que o Senhor ordena em Tua palavra. Tira de nós o desânimo. Como igreja, Pai, tira tudo que tem colocado nossa dedicação ao Senhor em segundo lugar. E não permita, ó Pai, que o abatimento nos impeça de frutificar para a glória do Senhor. Toda honra seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos dividir as classes, ok?